Oi, já te vi que tu entrou. Só vou escrever aqui e já te puxo. Boa noite, quem tá entrando. Só estamos esperando o pessoal chegar para começar. Deixa eu chamar o Valério. Tá, Valério. Olha, tá chegando. Oi, Dá para ouvir? sim, tô te ouvindo. Tá. Tu tá ouvindo bem? Tô. Não tá muito escuro? Tá, não. Não, é que tu tá com uma blusa escura, é por isso que parece escuro. Vai, eu quase não me vejo. Mas tudo bem. Não, eu tô te vendo normal, dá pra ver, só que a blusa é escura, daí parece mais escuro, né? Sim, é que eu sou cego, né? Não, tu não é cego, tu só não enxerga direito. Então tá, então hoje a gente vai falar sobre a diferença entre Umbanda, Nação e Quimbanda. Então, o pessoal que estiver entrando e tiver dúvidas, pode perguntar que o Valério responde. Hoje eu sou entrevistadora. Se vocês acharem... Boa noite, Iro, tudo bem? Se vocês acharem que essa live é interessante para alguém que quer saber sobre Umbanda, Quimbanda e Nação, compartilha, né? Vai ali no aviãozinho, compartilha, chama o pessoal para conversa, né? Porque é bem legal a gente tirar as dúvidas e colocar as questões, né? Porque tem muita informação por aí, nem todo tipo de informação que existe é correta, e é sempre a gente poder, é bom a gente poder interagir para ter as informações corretas, tá bom? Então, o assunto já está fixo ali. Se vocês conhecerem pessoas mais interessadas para compartilhar, tá? E pode perguntar o que vocês quiserem. Para mim, para o Valério, a gente vai respondendo, tá bom? Então, eu vou começar perguntando para o Valério. Apresentado, Di. Oi? Deixa eu me apresentar, né? Nem todos me conhecem, né? Sim, eu vou dizer que agora eu vou começar pedindo para te apresentar e falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre Umbanda, Quimbanda e Nação. Tá. Meu nome é Valério Damani, tá? Eu sou médium sensitivo, né? Eu trabalho com banda, trabalhava com banda, né? Trabalhei com banda há mais de 30 anos. Eu comecei pela Umbanda, né? Eu sou babalorixá de Batuque de Nação, que é o Batuque aqui do Rio Grande do Sul, há 26 anos, tá? E parei de trabalhar com banda em 2010. Eu fazia sessão nas quartas, nas sextas-feiras, e tinha filhos de santo de Umbanda, né? De Umbanda de Nação, e parei com Umbanda em 2010. Só que até hoje ainda sempre vejo assim, ó, o pessoal faz muita confusão entre Umbanda, Candomblé, Batuque, né? Acham que é tudo a mesma coisa, e não é, tá? Hoje em dia, se ouve falar muito na Umbanda Sagrada, Umbanda Astrológica, Umbanda Branca, Umbanda isso, Umbanda... Não existe. O que existe é Umbanda. A partir da hora que tu bota o nome depois, Umbanda... Tipo assim, Umbanda Cruzada de Nagô. Isso tem uma Umbanda que tem muito aqui em Caxias. Eu respeito muito porque tem muitos amigos meus aqui, babalorixás em Caxias, que cultuam essa Umbanda. É uma Umbanda que ela faz sacrifício de animais, né? Principalmente para Exu, né? E eu não sou a favor desse tipo de coisa, na Umbanda que eu cultuava, que eu acredito, né? Mas assim, ó, eles são pessoas honestas, são pessoas que trabalham bem, tá? E perto do que a gente ouve falar de Umbanda hoje em dia, essa Umbanda deles é uma Umbanda muito séria. Essa maneira que eles trabalham, essa Umbanda, Umbanda cruzada com Nagô, tá? O que eu tenho visto, assim, ó, muita gente vai me criticar pelo que eu vou falar, mas essa Umbanda do Rubens Saraceni, tá? Hoje é Umbanda do Alexandre Comino, a Umbanda de uma série de discípulos do Rubens Saraceni. Por quê? Porque o Rubens Saraceni começou bem, ele escreveu muitas obras antes de falecer, né? Ele escreveu O Guardião da Meia-Noite, O Cavaleiro da Estrela Guia, Emissarei, uma série, começou bem, tá? Que nem o Robson Pinheiro, começou escrevendo bem. Só que depois começou a fantasiar demais.
Hoje em dia as pessoas não chamam mais nem Exu de compadre nem comadre. Exu é guardião. Não se usa quase mais a palavra Exu, não. É guardião tranca-rua, é guardião sete encruzilhada, é o guardião tiriri, sabe? O Rubens Saraceni, o que ele fez? Ele fala que o Exu é uma energia cósmica, tá? É uma energia intergaláctica, né? O Exu não é nada disso. Isso é pura fantasia, tá? Eu não concordo com isso e eu tenho embasamento para não concordar com isso. Só que ele deixou vários discípulos no Brasil inteiro, tá? E no mundo, digamos, acreditando que Exu virou anjo, né? Porque tem gente que pergunta assim, tu sabe o que Exu é e tu sabe o que Exu é, então me diz o que ele não é. Outros dizem, me diz o que Exu é e o que não é, o que não é e o que é. Ficam filosofando em cima de uma coisa que não vai levar a nada. Exu, o que ele é? Ela é uma energia que é muito ligada à Terra. É a energia de espírito mais parecida com a gente, com o ser humano, é o Exu. Tá, estou fugindo um pouco do assunto. Né? Na Umbanda, tá? A Umbanda que eu conheço, ela não tem 12 orixás, como estão falando hoje em dia. Hoje em dia botam um Chapanã na Umbanda, botam um Obá na Umbanda, botam um Xumaré na Umbanda. Isso não é Umbanda, gente. Isso é Candomblé. Tá? A Umbanda mesmo, ela não usa sacrifício de animais. Tá? Ela usa flores, ervas, bebidas. Os Exu de Umbanda são lavados, eram pelo menos, lavados com ervas ou lavado tipo Exu com cachaça, pombagira com champanhe. Tá? Nem se colocava sangue em Exu. Tá? Quando se coloca em sangue para Exu, para mim não é mais Umbanda, é Quimbanda. Tá? As 7 linhas de Umbanda que eu aprendi, tá? Não sei se eu estou certo, é a minha maneira de ver, a maneira que eu aprendi. Seria 7, tá? Não 12. Seria Oxalá, Iemanjá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iori e Orimá. Iori, as crianças falanges de Pós-Damião, tá? E o povo do Oriente, o povo de cura. Tá? E Orimá, os pretos velhos. Hoje se fala em 12 linhas, se fala até em 15 linhas, estava vendo na internet esses dias, tipo, é um absurdo. Tem gente que tem conhecimento disso, tá? Autoridades na religião, que dizem que essas pessoas, que o Alexandre Comino, que o Rubens Saraceni, esse pessoal que segue o Rubens Saraceni, estão prestando um ótimo trabalho para a religião. Eu digo que estão prestando um desserviço à religião, porque estão misturando Umbanda com Candomblé e com outras religiões de matriz africana. Umbanda é Umbanda, são 7 linhas, como eu falei. Daí vamos perguntar assim, mas a linha de Iemanjá não tem Yansan, não tem o Xum? Tem. Na linha de Iemanjá, a gente cultuava, seguia os caboclos e as caboclas, né, os pretos velhos, da linha de Iemanjá, da linha de Yansan, da linha de Oxum. Pergunta, Lúcia. Assim, ó, eu acho que talvez tu não tenha falado para o pessoal que não conhece realmente as religiões, qual é basicamente a diferença, por exemplo, entre nação e Umbanda? A nação, o culto da nação exige o sacrifício de animais, a imolação, uma palavra bonita, mas é o sacrifício de animais. E a Umbanda não, a Umbanda não sacrifica animais. O compromisso com a nação é bem mais sério, é bem mais profundo do que o compromisso com a Umbanda. A Umbanda jamais vai fazer o mal. Quando você vai numa terreira de Umbanda, tá? Vai no centro de Umbanda, e ouve dizer que fez o mal, então não era Umbanda. Era uma linha cruzada, era Umbanda com Quimbanda, com nação, ou com Candomblé. A Umbanda não faz o mal, não tem como fazer o mal. Usa o nome da Umbanda para fazer o mal. E a diferença, então, com Quimbanda? A Quimbanda é a linha de Exu e Pombagira. Tem alguns pretos velhos que trabalham na Umbanda, tipo assim, o Pai Joaquim na Umbanda, ele é Pai Joaquim de Aruanda. Pai Joaquim na Quimbanda, Pai Joaquim de Angola. Ele faz tanto bem como mal. Existe trabalho para separação de casal, que é o trabalho do mal, se faz com o Pai Joaquim de Angola, com Maria Conga, né? Um exemplo, né? Vovó Catarina, tá? Isso pela linha cruzada, linha de nação, de Quimbanda. Na Umbanda ele não vai fazer o mal. E a Umbanda, ela é brasileira, né? Eu escrevi um livro em 2013 chamado Umbanda, Luz da Astrologia, né? Que explicava o que é Umbanda. Que a Umbanda é o catolicismo, né? Com o africanismo e o espiritismo. Essa união dessas religiões, né? E a Quimbanda e a nação são africanas. A Quimbanda e a nação, que é o nosso batuque, né? São africanas. Interessante falar que esse dia eu estava vendo uma live de uma pessoa de Candomblé muito famosa no Brasil, o cara que está bombando mais, assim, tipo,
canal dele no YouTube bomba, né? E o cara falou uma besteira assim, pensei, pô, o cara vai falar uma porcaria dessa, né? Ele tava falando de Exu, ensinando até alguns rituais de Exu, que eu acho que não devia estar ensinando abertamente, né? E falou assim, não sei o que, vocês são que nem os batuqueiros do Rio Grande do Sul, que recebem Exu de sapato. Cara, ignorante, baita ignorante, porque assim, ó, no batuque não se recebe Exu alma. Se recebe, a gente trabalha com orixá, com bará. Ninguém recebe tranca-rua, ninguém recebe tiriri, ninguém recebe seu sete, encruzilhada, Exu caveira no batuque. Então o cara tá falando pro Brasil inteiro sem saber o que tá falando, mas a gente tem que saber o que tá falando. Tem que ter embasamento. Ou não fala nada, melhor ficar quieto se não sabe, né? Acho que o pessoal que é mais leigo deve talvez conhecer mais as religiões pelas consultas, né? Então, qual é a Sim. diferença, os diferentes tipos de consultas que tem na nação, na Umbanda e na Quimbanda? Tá, na Umbanda, o certo é trabalhar incorporado ou mediunizado. Não se joga búzio na Umbanda, tem gente jogando búzio hoje na Umbanda, que isso é ridículo, não tem nada a ver, isso é um absurdo. É completamente absurdo isso aí, tá? E tem gente jogando carta, como eu já disse numa live, quem joga carta é cartomante. Antes de ser um bandista, antes de ser batuqueiro, antes de ser de quimbanda, ele é cartomante. Tá? Então, na Umbanda, as consultas seriam sempre com a pessoa incorporada ou mediunizada. Tipo, mediunizado, o que, que é? Eu me aprontei, digamos, me formei num centro de Umbanda chamado Fraternidade Espiritualista Cavaleiro de São Jorge, em Porto Alegre, na década de 80. Esse centro tinha 17 filiais no mundo inteiro. Tá? Ele era tipo o modelo de centro de Umbanda no mundo, era esse. Tá? Então, lá, algumas pessoas na corrente incorporavam, e algumas, que era o meu caso, trabalhavam com as entidades do lado. Tipo assim, eu dava consulta para a pessoa que necessitava na hora da sessão, e eu via do meu lado sempre, ou um caboclo, ou um preto velho, ou vários caboclos, ou vários pretos velhos, entende? Assim que era feita a consulta, sabe? A gente não ficava totalmente incorporado. Tinha um, dois que ficavam incorporados. Esse centro existe ainda, acredito que existe, tá? Ele é na Vicente da Fontoura, em Porto Alegre. Tá? Ele é tipo um colégio, tem 2 andares. Embaixo tinha, na média, nas quintas-feiras, quando tinha sessão aberta ao público, né, tinha uns 60, 70 pessoas incorporadas com caboclo, e na parte de cima, Preto Velho e o povo do Oriente, que era o povo de cura. Tá? Era um centro modelo. A gente usava roupa branca, a guia que a gente usava, que essa aqui que ninguém tem, essa guia aqui, só quem era de lá, quem era dessa corrente, tá? Essas contas, elas parecem vidro, mas não são, elas são um plástico que vinha da Holanda, elas não pegam fogo. Aqui tem uma medalhinha, que de um lado está escrito Fraternidade Espiritualista Cavaleiro de São Jorge, e do outro lado é um triângulo, né? Isso que a gente sempre dizia, né? Salve o sol, salve a lua, salve o triângulo, salve a cruz. Era uma saudação que a gente tinha. E tipo assim, a roupa branca, todo mundo de sapato branco. Dizem que no começo, antes de eu entrar na década de 60, que na década de 80, o pessoal trabalhava de pé no chão, né, no centro. Depois começaram a colocar um sapato branco, um tênis branco. Mas era todo mundo padrão, só com essa guia aqui. Não existia várias guias. Né? E a gente estudava de tudo lá. O que perguntou? Tá, e a consulta da nação, né? A consulta da nação é o uso. Tá? É o uso. E a consulta da Quimbanda é como a da Umbanda. Ela é incorporada. Eu acho que na da Quimbanda tu tem que incorporar mesmo. Sabe? Não tem que ficar mediunizado, até porque as pessoas não vão acreditar. Dá para ficar. É que nem aqui agora, eu estou com uma série de espíritos aqui dentro. Eu podia fazer essa live incorporada seu sete para quê? Para ser mais um recebendo Exu. O que eu ia dizer? Para que isso? Né? Entende? Hoje em dia, o pessoal acha que pelo fato de incorporar, tem mais veracidade no que ele está falando. Não, não é assim. Sabe? É ilusão. Que nem eu falei nesse dia numa live, né, que eu fiz. Tem muita gente recebendo até extraterrestre. Para que receber extraterrestre? Para dizer aquilo que é o óbvio. Que a gente tem que se unir, que tem que ter fraternidade, que as pessoas têm que se melhorar por dentro, tem que ser melhor, né? Acabar com orgulho, né? Não mentir. Não precisa incorporar um extraterrestre para isso. E hoje em dia é moda dizer que recebeu a extraterrestre não sei o que, o extraterrestre aquilo, sabe? O Exu aquilo, o Exu aquele outro, sabe? Então é ridículo isso. É ridículo. Pode perguntar. Né? Tu teve bastante tempo dentro da Umbanda, né? Antes de ter nação. Por que tu saiu da Umbanda, né? As pessoas, por que elas
às vezes saem de uma religião, assim. As pessoas me perguntam por que eu saí. Até tem um irmão de santo meu em Caxias que perguntou assim, bah, tu não sente saudade da Umbanda? Eu não sinto saudade. Eu saí faz 10 anos esse ano, foi em 2010. Tá? Eu não tenho nada contra os espíritos que trabalham na Umbanda, tipo os caboclos. O seu Birajara continua comigo, o Tupinambá continua comigo, tá? O Pai Joaquim continua comigo, seguido mais qualquer um. O meus Exus continuam comigo. Só que o nome Umbanda, para mim, tá tudo errado ali. Sabe? Tipo assim, não tem sistema nenhum, cada casa trabalha de um jeito, tá muito esculhambada a coisa, então, tipo, não deu mais para ficar no Umbanda, não me sentia mais bem. Quem tá no Umbanda e quer seguir, segue, mas eu pergunto assim, que Umbanda, tipo assim, qual é o sistema que tu vai seguir da Umbanda? De que? Do Rubens Saraceni? Do Norberto Peixoto? Do Robson Pinheiro? Ninguém sabe quem vai seguir, do Rivas Neto, sabe? Então, ficou muito assim, ó, tem linha de cigano trabalhando no bando, eu não concordo com isso, eu não simpatizo com cigano, nem encarnado, nem desencarnado. Né? Isso é bem real. Hoje 99% trabalha com cigano. Tá? Hoje já tem gente trabalhando com falange de samurai, sabe, com falange de extraterrestre, tem gente trabalhando com falange, com espíritos que dizem ser da alta magia, misturando Eliphas Levi, papis, uma série de coisas que não tem nada a ver com banda, da nossa religião, né? Então isso me decepcionou, né? E eu acabei sendo um banda, até porque, tipo assim, é muito difícil fazer um banda, quimbanda e nação junto. Muita gente faz, mas assim, no meu caso, eu pensei, eu tenho que direcionar a minha energia para uma coisa só. O que eu vou escolher? Pelo meu mapa, que eu sempre viu, né? Eu sempre viu que eu tenho uma forte ligação com o Exu pelo meu mapa astral. Eu tenho, assim, os Exu respondem para mim fácil, assim. O meu Exu tinha fã-clube, como se diz, né? É uma brincadeira, mas é real, né? Mas eu optei a ficar com a nação. Eu sou louco pelos orixá. Eu adoro a nação, sabe? Pode perguntar, gente. Por que a gente nota, assim, com o passar do tempo, que a Umbanda, tanto a Umbanda quanto... Eu acho que a nação não tanto, mas a Umbanda e quem trabalha muito com o Exu, tipo, fica se modernizando. Cada hora tem um ritual novo, tem alguma coisa nova, que nem tu falou, ou é extraterrestre, ou é a roupa, ou é consulta online, ou é nomes diferentes. Por que a Umbanda tem essa coisa de ficar se modernizando e as outras religiões não têm isso? Isso aí que faz perder força ainda. Isso que fez eu desacreditar. Por quê? Quer ver um exemplo assim, ó? Essas religiões de raiz mais profunda, tipo o catolicismo, todas as igrejas trabalham iguais. Todas têm aquela egrégora igual da missa deles. A maçonaria, todos eles têm aquele ritual da maçonaria, que apesar que eu falei esses dias no programa da rádio, que eu acho que essas ordens, essas fraternidades esotéricas abriram demais, tipo os Rosa Cruz, tirando a MORC, porque a MORC sempre foi aberta, né? Sempre quis discípulo, né? Mas as outras Rosa Cruz que existem no Brasil e no mundo sempre foram mais fechadas. A maçonaria sempre foi mais fechada. Abriu o leque, abriu o conhecimento, o que aconteceu? Eles começaram a perder a força, sabe? Então eu acho que é um bando isso aí. O pessoal diz, mas ela é uma religião brasileira, é uma religião aberta, uma religião sem preconceito, né? Mas assim, ó, tem certas coisas que não devem ser faladas num programa de rádio, não deve ser falado num canal, no YouTube, não deve ser escrito, principalmente da nação. O que aconteceu com a nação Kumbatuki? Hoje se mostra o quarto santo numa live, hoje se mostra um orixá dançando, né? Hoje se mostra os ocultar, hoje o santo, né? Se mostra uma série de rituais que eu acho que teria que ser proibido de mostrar. Abriu demais, então começa a perder a força. Eu não sei se até porque falando astrologicamente, né? A gente tem a casa 12 no mapa, que é a casa anterior ao ascendente. E o ascendente é o momento que as coisas surgem. Tipo, o ascendente rege o nascimento. Então, tu nasceu, todo mundo te viu. E antes do nascimento, tudo é potencial. Então, às vezes, as pessoas falam assim, não conta para os outros porque tu não vai conseguir as coisas, porque perde a força. E, na real, quando as coisas ficam explícitas, quando as coisas ficam visíveis, ela perde muito da energia potencial. Então, por isso que, às vezes, o segredo, e não é só manter o segredo porque todo mundo vai botar o olho. Manter o segredo mantém a energia em potencial concentrada até o momento da ação. Então, qualquer tipo de ritual, qualquer ritual mágico, qualquer ritual religioso, quanto mais em segredo ele estiver, mais oculto, mais o potencial daquela energia, né? E hoje em dia, as pessoas, elas postam tudo, elas têm que mostrar tudo que elas estão fazendo, que parece que se não postam, elas não estão fazendo.
E uma outra coisa que eu estava pensando, que muitas pessoas associam as religiões, tipo Umbanda, Nação, com trabalho, fazer trabalho para conseguir alguma coisa. Mas aí eu fiquei pensando que isso talvez não é da religião, é da pessoa que procura, porque talvez essa pessoa que procure a religião só para fazer trabalho é a mesma que faz novena para conseguir alguma coisa. Então a relação que a pessoa tem com a religião, independente se é uma religião católica, se é budista, se é africana, é a mesma. É a pessoa que cria a relação com a religião, né? Então, às vezes a pessoa diz, ai não, essas religiões que fazem trabalho. Mas quantas vezes a pessoa lá fez novena para conseguir emprego, ou novena para se curar, ou reza lá uma ladainha, ou fica repetindo mantra. Então, sempre, muitas vezes a pessoa se relaciona com religião por interesse, né? E aí que tem que pensar Eu, sobre isso, eu né? acho que a maior parte mesmo que procura qualquer religião de matriz africana é por interesse. E poucos são pelo fato de seguir uma filosofia de vida, de seguir uma religião mesmo. Ou é para conseguir um emprego, ou é para acertar a vida de um filho que não está legal, o cara está usando droga, está bebendo, não consegue trabalhar, ou é para arranjar um namorado, uma namorada, né? Mas não para conhecer a religião. Então acontece assim, ó, aumenta cada vez mais o número de vigaristas, né? Cada vez tem mais vigaristas trabalhando nisso, né? Porque eu não sei para quem que eu falei esse dia, eu estava lendo que o que mais cresce na economia no Brasil, uma das coisas que mais cresce é os pets, que dá 1 bilhão e 700 milhões por ano, trabalhar com cachorro, com gato, né? Com pet, e qualquer coisa de esoterismo, astrologia, religião, buzo, carta, tarô. Então, tipo assim, ó, que nem tu falou da consulta antes, né? Tem gente, a Umbanda joga tarô. Não, a Umbanda não joga tarô. Pode ser que um umbandista é um tarólogo. Ele vai jogar tarô. Tá, tudo bem. Mas a Umbanda não joga tarô. A Umbanda não coloca carta. A Umbanda, ela é incorporada e mediunizada. A Quimbanda é incorporada. Tá? A nação é o uso. Chega a uma certa idade da gente dentro do culto, isso já acontece comigo já há uns 8, 10 anos, que quase eu não preciso do buzo para um monte de coisa, né? A gente tem visto assim, ó, que às vezes eu falo alguma coisa, isso não estou dizendo só eu, Valério, muitas pessoas da religião, né? E parece que o orixá fala pela gente, dá os avisos. A gente tem que se ligar no dia inteiro do que acontece, né? Que vem os avisos, o orixá fala pra gente. Claro, que daí quando é uma coisa mais séria, para ver um trabalho com o cliente, para ver uma cabeça de que é o orixá que rege a pessoa, a gente tem que tudo uso. Não é adivinhação, né? Não é olhar como muitos olham e dizem assim, tu tem a fisionomia de Xangô, que é meu caso, tu parece um Xangô, mas tu abre o buzo, eu abro o buzo em qualquer lugar para mim, é o chamado. Eu pareço fisicamente um Xangô, mas eu sou um chamado. Outra coisa também que eu vejo muito grande é o pessoal ver o orixá pelo dia que nasceu, né? Tu nasceu no domingo, né? Eu nasci no domingo, tá? Tu nasceu, a Dude nasceu no domingo, mas ele é da Oiá. Tem gente que nasceu numa quinta e é do Xangô. Tem gente que nasceu numa terça, que seria o de Xangô, e é do Um. Então, o dia da semana não tem nada a ver. Tem que vir no buzo. E outra coisa, hoje em dia falta muita humildade do pessoal, quando está em dúvida de uma cabeça, né? De orixá da pessoa, de chegar e dizer assim, aqui no meu buzo está dando isso aqui, mas eu não tenho certeza, espera a tua cabeça, procura mais 2 casas. Isso não existe mais. Eu faço isso. Eu digo assim, tu já jogou em algum lugar, o que deu? Ou então tu não jogou, tu tá jogando comigo a primeira vez, tu quer saber quem é teu orixá? Olha, tá dando isso aqui, mas assim, é bom tu confirmar em mais 2 casas. Tu tem que ser humilde e saber que sempre tem alguém melhor que tu. Sabe? Isso a gente aprende com o tempo. Porque no começo da religião, que nem eu falei esses dias, os novos hoje estão deslumbrados com a religião. E os velhos acham que sabem tudo. E não é por aí. No começo a gente acha que pode tudo, que a gente sabe tudo, só que a gente vai vendo com o tempo que sempre vai ter alguém acima da gente. Alguém que sabe mais, alguém que tem mais conhecimento, alguém que tenha mais fundamento. Sabe? A vida ensina, né? Pode falar o que você falar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pessoal, pode perguntar, tá? Se quiser opinar. É importante a pessoa saber qual é seu orixá. É importante ela saber se ela tem alguma ligação com a nação, né? Nem todo mundo hoje em dia, porque hoje em dia é uma máquina de fazer pai e mãe de santo, né? É fácil tu ser pai ou mãe de santo. O difícil é tu ser pai de alguém. Tu como pai de santo ou mãe de santo, que entender o problema do filho de santo ou entender as pessoas que tu consulta. É muito difícil. Isso tá além de ser pai de santo. Entende? Tu pode ser um sacerdote, mas tu tem que saber, tu tem que ter um jogo de cintura legal, sabe? Para entender as pessoas, os problemas das pessoas, que é muito grande, né? É muito difícil, né? Outra coisa também que eu tenho notado com o tempo,
Nunca as pessoas estão contentes com nada. Tu pede Umbanda, tu não está contente, teu pai de santo não presta, tua mãe de santo não presta, né? Pede nação, teu pai de santo errou a tua cabeça. As pessoas sempre estão colocando defeito em alguém da casa, algum sacerdote. Elas não param para pensar que, tipo assim, ela coloca defeito, ela reclama quando a pessoa, quando tem que pagar um axé, mas assim, ó, na hora que a casa em si, que o grupo, né, que a Goa, que a família de religião precisa, será que está pronto lá para depenar uma galinha? Será que está pronto para escolher um milho? Isso ninguém quer. Sempre arranja uma desculpa, né? Todo mundo sabe, eu não vou falar em números de filho santo que eu já tive, que vai ser assustador, né? Mas já tive tanto filho santo, e tipo assim, tirava uns 20 no máximo, tá? De uma centena, bem dizer, que sabiam, chegavam e diziam assim, ó, preciso de ti, vai ter um corte a semana que vem, né? Vai ter uma obrigação, e tipo, esses 20 ajudavam a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, sabe? E não reclamavam de nada. É sempre assim, o pessoal chega na minha frente e diz, porque na minha casa lá fizeram isso, me cobraram tanto, e fico ouvindo pensando, tá, mas assim, e o outro lado da moeda? Tudo tem os dois lados, né? Te cobraram, te exigiram determinada coisa, mas tu fazia o que para tua casa? Porque a religião de matriz africana ela trabalha muito com o grupo, com a comunidade, né? A gente tem que se ajudar, né? Quantos anos de religião tu tem? De que? De Umbanda? De Umbanda... De Umbanda, de nação? Umbanda com 14 anos, né? E de nação eu tenho... Esse ano vai fazer 26 anos, dia 8 de dezembro, que é o ano do meu pai, né? Do Oxalá, né? Dia 8 de dezembro. Que é o ano que... o Xum também, né? O Regis fez uma pergunta que ele quer saber quando a pessoa faz uma iniciação errada nessas religiões, na Umbanda, na Quimbanda, na nação, o que pode acontecer com essa pessoa? Tá, um abraço pro Regis primeiro, né? Meu companheiro e meu amigão. Tipo assim, na Umbanda não é um vínculo, tipo assim, de tu ter, tu fez a iniciação errada. Eu vou dar um exemplo assim, ó, na Umbanda tu não tem um orixá de cabeça, tu não tem um guia só. Nem no meu caso eu trabalhava na Umbanda com o seu Birajara e trabalhava com o Pinambá, como caboclo. Trabalhava com o pai Joaquim e com o Nego Ambrósio, como preto velho. Comecei a receber o Giramundo, quando comecei a receber Exu, na época nem sabia o que era piá, né? Né? Depois eu fiquei anos com Caveira, achei que o Caveira ia ser o meu Exu definitivo. Depois fiquei 9 anos com o Exu Tranca-Rua, também achei que era o meu Exu para sempre, até que descobri que o meu Exu era o Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Nunca tive problema com isso, né? Tá, hoje é meu Exu de frente, o Exu Rei das Sete Encruzilhadas, e meu segundo Exu é o Tranca-Rua. Todo mundo tem isso, né? Na Quimbanda também não tem esse problema, assim. Tu pode ser um Exu, o Exu ficar um tempo contigo e depois já ter um outro Exu, ou ter vários Exus. Né? Já na nação, é como o candomblé, é mais difícil, a coisa é mais séria. Né? Tá? Assim, o pessoal diz assim, minha cabeça está trocada, né? Eu sou filho do Xangô e me botaram o sangue. Tá? Eu sou filho do Ogum e me botaram o sangue. Se tu saiu da religião, tu não vai ter esse problema. Se tu está na religião, eu particularmente acho que a gente não deve mexer, depois que foi iniciado em tal santo, não deve trocar o santo. Muito difícil trocar. Isso está trocando, porque hoje em dia o pessoal troca muito rápido, assim, tu é da Yansan, mas tu tem todas as características da Oxum na outra casa que tu foi jogar. Daí tu já te bota um Oxum. Daí tu fica um tempo naquela casa, sai daquela casa, vai para outra, agora quer ir manjar, sabe? E assim está acontecendo com todo mundo. Então, assim, se tu foi em Yansan a primeira vez, continua em Yansan, não mexe com Yansan. O que tu pode fazer eu não posso falar muitos segredos aqui, né? Mas assim, tu pode trabalhar com o teu segundo orixá depois, que acharam que tu é o que tu seja, né? Tipo assim, cultuar esse segundo orixá, tá? Que nem assim, eu sou filho de Oxalá. A minha casa é do Oxalá. Quem governa é o Xangô. Tudo que o meu Oxalá deixa o Xangô fazer, o Xangô faz. Tá? Só que eu continuo sendo dono da minha cabeça, do meu ori, é o Oxalá. Só que quem me traz cliente é o Xangô e Yansan. Eles que trabalham sempre aqui em casa para trazer cliente. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta do Regis, mas assim, é muito fácil. Ele quer saber. Tu ir numa casa, jogada uma coisa, na outra casa, jogada outra. Tipo assim, tem muita informação errada hoje em dia. Então, é fácil o cara chegar e dizer assim, que nem no caso do Regis. Eu sou do Ossanha. Daí fui lá jogar no lugar. Não, mas tu tá errado, tu era do Ogum. A tua vida deu para trás por causa disso. Infelizmente, os caras falam mal um do outro. Eles não chegam e dizem, tu tá com Ossanha, mas tu tem uma ligação forte com o Ogum. Ou, tipo assim, sempre eles querem malhar alguém, detonar alguém,
que jogou para ti, que foi teu pai de santo, tua mãe de santo. Isso a gente tem que ter cuidado. Por isso que eu digo assim, Mas tem que ser humilde para ir em várias casas jogar para ver o que deu. Mas se for o caso, tipo assim, a pessoa foi lá e a pessoa realmente está com o santo errado. Tipo, Tá. tu vai lá e do Oxalá ou do Xangô, mas sei lá, te botam o bará na cabeça. Tá. O que pode acontecer? Só para as pessoas saberem o que pode acontecer se está com a cabeça errada. Um problema na vida da pessoa, saúde, profissional, sentimental, em casa. É que assim, a pessoa com a cabeça trocada, ela nunca está feliz com nada. Ela sempre sente uma tristeza, um dos sintomas, né? Ela sempre dá tudo errado, né? Parece que as coisas não andam direito, né? E ela nunca está feliz, ela sempre sente um vazio, alguma coisa dentro dela, assim, que está errado, sabe? Não está legal. Não sei se eu consegui explicar. Quantos orixás uma pessoa tem? No batuque, um só de cabeça, um de corpo e um de perna. Mais as passagens. Que eu sou Oxalá com Iemanjá, as minhas pernas de Barajilu. Minha passagem com Xangô e Oxum. Isso no batuque. Já no candomblé não posso falar porque eu não conheço muito. Pouca coisa. Sabe? E Umbanda é diferente? Umbanda tu não tem orixá. Tu tem assim, ó. Tu é um médium, tá? Tu recebe várias entidades. Tu recebe o sofredor na Umbanda, né? Tu recebe o caboclo, tu recebe o preto velho. Às vezes a pessoa vai ter uma ligação mais forte com determinada linha. Assim, o cara vai receber, a pessoa vai receber mais caboclo. Ele vai ter preto velho, mas ele vai receber mais caboclo. Esse aí vai receber mais preto velho. Esse aí vai receber mais o povo do Oriente. Entende? Mas assim, não tem nada fixo como a nação. Não tem, tipo, eu sempre dizia brincando, na minha cabeça é um aeroporto, né? Pista 1, descendo Pai Joaquim, pista 2, Seu Birajara, pista 3, Tupinambá, sabe? E assim por diante, né? Porque a cabeça da gente é aquilo, vai descendo. Por isso que eu larguei a Umbanda também. E quando eu conheci a nação, eu entrei para a nação, até acontecer, eu vivia incorporado sempre. Né? Bom, eu era mais de Umbanda, né? Então eu trabalhava muito incorporado. E não tinha sossego para mim, né, na minha cabeça. Né? Quando eu fui para a nação, tipo assim, quem tomou conta da minha cabeça foi o Oxalá. Foi ali que ele definiu, né? Tipo, qualquer orixá, qualquer guia, qualquer espírito que eu for trabalhar, ele só vai conseguir depois que o Oxalá deixar, senão não tem como, né? As pessoas, muitas pessoas assim, falam mal da nação, mas não conhece a nação para falar mal. A nação é muito bonita. A nação é muito séria, né? Muito, muito séria. Tipo assim, tu vai numa casa de gente, a outra casa de Jejexá é igual. Pode ter alguma diferença hoje em dia, mas praticamente é o mesmo ritual. Tu vai numa casa de cabinda, é a mesma coisa. Tu vai na Umbanda, tu vai aqui, tu vai no fulano, é tudo diferente. Como é que eu vou seguir uma coisa assim? Duas coisas que eu me lembrei agora. Primeiro que eu escutei ontem uma astróloga falando, Amanda Costa, que eu gosto muito, e ela disse assim, as pessoas falam muito mal das coisas porque elas não conhecem as coisas. Sim. Então as pessoas falam mal porque não conhecem. E outra coisa, isso dos lados, né, de Jexá, de Cabinda, a gente que teve na África, né, ano passado, a gente viu que é bem questão de tribos, né, tem a tribo Jexá, tem a tribo, cada lugar, aqui a gente fala muito, de que lado que ele é, né, ele é Jexá, ele é Cabinda, e lá as pessoas se intitulam assim, fulano de Cabinda, é como se fosse o cara de Porto Alegre, de Caxias, de São Paulo, né? Eles falam assim. E é engraçado, né? A gente levava susto achando que todo mundo era de religião, mas na realidade eram as regiões. Né? A Laura tem uma pergunta aqui, ela perguntou se tem uma hierarquia de santos. Não, eu acho que não, assim, na nação não tem nada disso, assim. Tá, tem o Oxalá, que é o santo mais velho, mais respeitado, mas para mim, eu penso que todos são importantes, desde o Bará, Ogum, Yansan, Xangô, Odé, o Tinho, o Baal, o Sanha, o Chapanã, o Xum, o Mangé, o Oxalá. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul qualidades de santo, tipo assim, o Bará, tem o Lodê, que é o que cuida da rua, tá? Tem o Adag e o Lanã, que cuida dentro de casa, tem o Ajru, que cuida dentro de casa, tá? Não que o Lanã e o Adag não trabalhem na rua, eles trabalham na rua, tá? Também trabalham na rua. Tem o Ogum Avagã, que mora junto com o Lodê naquela casinha na frente, na casa, obviamente, do templo religioso, né? Tem um Ogum mais violento, né? Depois tem o Onir, o Lobedé, do Adiolá, de dentro de casa. Tem o Santimboá e a Dirã, uma coisa assim, ó. O pessoal fala muito, porque Timboá, ela é de Cabinda. Não, a Dirã é de Cabinda. A Timboá não tem nada. Eu ouço muita gente velha falando isso, que tu não pode ter Timboá, se tu é Jexá, que nem no caso, né? Porque ela é de Cabinda. Não, que é de Cabinda é a Dirã. A Timboá não tem nada. Tá?
tem a Timboá, a Dirã, né? A Dirã, normalmente, o certo seria ficar na frente, não junto com o Lodêvagan, numa casinha do lado do Lodêvagan, tá? E a Timboá nos fundos. Depois tem o Xangô Godô, que é o velho para nós, tem o Aganju, que é o do meio, né? E tem o de Beige, que é a criança, né? Xangô novo, né? Tem o Deiotim, depois tem Ossanha, tá? Que é o nosso médico do Batuque, né? É um orixá que fica dentro de casa também. Ossanha Obá, tá? Que é um orixá, é uma guerreira, né? Tipo Mãe Ansã, é um orixá poderoso, né? Uma grande guerreira, né? Tem o Chapanã, tá? Tem o Jubitei e o Belujá, que se cultua normalmente dentro de casa. Tá? Não que ele não trabalha na rua, mas ele não tem uma vibração, uma energia tão pesada como o Sapatá. Tá? Muitas pessoas não cultuam dentro de casa, eu cultuo dentro de casa. Né? Depois tem as Oxum, tem a Pandá de Beije, né? Que dizem a Pandá de Beije. Meu pé atrás com isso, né? Pandá, Demum, Adocô, ao Xu de Gama, ao Xu Obá, tá? Depois tem Manjá Bossibo, Miana, né? Que é a velha, né? Tá? Mas assim, e tem o Xalá, o Bocum, o Ocum, o Dacum, meu pai, o Jobocum e o Milai. Dentro dessas linhas tem outras qualidades de Oxalá, de santos, né? Isso que é o Batuque. Aqui no Batuque é 12 orixás que se cultuam, no Candomblé é 16, né? Não sei se foi isso que a Laura perguntou. Uma coisa também que é interessante pensar é que toda religião ela está muito relacionada com a cultura de onde ela se origina. Isso e lá na África... Ah, tá. Oi? Não, pode falar. E lá na África, eles valorizam muito a questão da família, no sentido de que, por exemplo, lá não tem órfão. Então, se uma criança ela fica órfã, alguma família pega. Tipo, não é inconcebível isso. Então, essa ideia da religião africana envolve muito essa questão de uma grande família. As pessoas, elas são pai de santo, a mãe de santo, irmão de santo, né? Porque lá na África as pessoas têm o valor da família, a coisa mais importante para eles, as pessoas se reunirem tipo, para comer, dançar, cantar, né? Então, é bem isso que se representa na religião africana, é o tambor, é o toque, é a dança, é a fartura de comida. Lá o programa tipo ideal é as pessoas se reunirem para conversar e comer, e estarem juntos rindo, assim, né? E a gente começa a pensar um pouco com uma cabeça diferente pela cultura. Então, por exemplo, um animal que se sacrifica na nação africana é o cabrito. E o prato típico de Angola, que a gente comeu lá, que fizeram um jantar típico, é cabritada. Tipo, eu não como carne, né? Mas assim, para eles, esse tipo de ritual, de cortar, faz parte, porque depois eles vão comer e vão reunir as pessoas, né? Então a gente diz assim, usar sangue para um ritual, né? Mas é que na cultura deles, eles se reunirem em família e para comer, comemorar, é uma coisa, o mais importante que existe. E aí, se a gente vai questionar, lá não existe órfão. Isso que teve muito órfão, que teve guerra civil, e não faz muito tempo que acabou as guerras civis lá. E tinha muitas crianças. E todo mundo do povoado se pega e leva para casa. Tanto que tem uma cliente minha que mora lá e ela falou uma coisa muito legal esses dias, que a gente está falando da pandemia, a gente está falando que está difícil, que as pessoas estão cansadas. Ela, por ser africana, ela disse assim, Judy, não tem como separar, não tem como a gente não sentir, a gente é uma grande aldeia, ela disse, né? Então é importante sempre vincular a religião com o lugar de origem para a gente entender a ritualística, né? Acho importante. Quer falar mais alguma coisa? Tudo é comunidade, dividido, né? Até o que eles servem para o orixá, eles comem também, junto. Aqui não, né? Aqui é muito diferente, né? Outra coisa também que eu estava falando ali. Tá, isso eu falei de Umbanda, né? Quanto a Quimbanda, tá? O pessoal fala muito de Quimbanda, de Exu. Hoje eu estava vendo esses dias no YouTube, né? Festa em salão para Exu, né? Cara, isso não existe. Como é que fazer uma festa em um lugar que não tem imantação nenhuma, sabe? Virou um circão, virou um carnaval, é um desfile de moda, é as mulheres com aquele vestido lindo, de luxo, sabe? Os caras com capa, com cartola, eu não sou contra isso. Mas assim, vulgarizou demais, banalizou demais, a coisa assim se perdeu, sabe? Então os caras vão para lá para beber, né? Para beber até amanhecer, para fumar,
para fazer que estou incorporado, não é necessário isso. Eu conheci gente, não vou falar a minha idade aqui, né, mas eu conheci gente em Porto Alegre, na minha época de Porto Alegre, que trabalhava com Exu de pé no chão, com a calcinha branca virada, e uma camiseta velha lá, e os caras sabiam até quantas vezes tu respirava por dia. E te ensinavam um axé, um trabalho para Exu, né? E acontecia aquilo ali, com coisas simples. Hoje não, a pessoa diz, porque o Exu, eu fui numa festa e o Exu bebeu, não sei, bebeu uma garrafa de uísque. Tá, e daí? Não precisa tu incorporar um Exu para beber uma garrafa de uísque. Então, um baita no alcoólatra que fez isso. Então, tu recebe um Exu alcoólatra, né? Entende? Então, virou uma palhaçada. Sabe? Daí a Quimbanda disse, Quimbanda aquilo outro. A mãe Thay, a mãe santo de nação de Batuque, quando assentou os Exu para mim, em 1999, acho que foi, tá? Ela assentou seu sete, a rainha. Depois, mais tarde, veio seu Tranca-Rua e a Maria Padilha, né? Ela disse assim, seu Valério, duas coisas que enfraquecem muito a cabeça, né? Porque eu dei risada dela, achei que ela estava errada. Uma, jogar o búzio, né? Tem que jogar e tem que cobrar bem, porque enfraquece, tá? E outra é incorporar. O pessoal incorpora demais. Isso aí em 1998, 99. Imagina hoje como é que tá a coisa. Né? Tudo o pessoal incorpora. Não precisa incorporar para isso. Esses dias eu estava fazendo pão aqui em casa. Eu gosto de fazer pão integral. Estava fazendo pão e seu Tete, 3 horas da tarde, seu Tete na beira da mesa, falando comigo que um sobrinho meu estava doente, que estava mal, não sei o quê. De noite, meu sobrinho teve um infarto. Tipo assim, eu não incorporei, a Dude estava no computador, te lembra, né? Estava no computador, eu leio esse fulano, tá? Assim, seu Sete acabou de aparecer aqui, me disse isso e aquilo. Mas ficamos, e agora, né, tal. 13 e pouco da manhã, o guri teve um infarto. Graças a Deus não morreu, né? Mas assim, eu não estava numa sessão, eu não estava fumando charuto, eu não tinha bebido nada, né? Eu estava tranquilo, então não precisa muita coisa como acontece hoje. Quem quer falar, Dude? É que eu acho assim, ó, que com essa coisa das pessoas terem facilidade em obter informação, e acho muito interessante isso, assim. O fato das pessoas terem informação, elas acham que sabem, né? Que nem tu falou, tu tem 26 anos de nação, eu tenho 26 anos de astrologia, né? E, então, uma pessoa que vai estudar astrologia hoje, ela pode aprender muitas coisas, mas ela vai ter que estudar 26 anos para saber bastante coisa, né? E assim como a pessoa que entra na religião agora, ou entrou faz 5 anos, 10 anos, ela não tem 26 anos. Então, por mais que exista a informação, a sabedoria é outra coisa. E a magia, ela é muito interessante, porque tu pode saber toda a magia, mas tu tem que estar no processo. Não é assim. Não é se juntar, acender uma velhinha, 3 incensos e fazer como está escrito. Tu tem que ter o vínculo, tu tem que ter a conexão. E nem eu falo como trabalhar com cristais, né? Não é só tu pegar e comprar uma pedra e pronto, eu vou ter uma ametista e ela vai transmutar a energia. Tu tem que ter uma conexão. A magia, por mais que tu tenha informação, tu tem que ter o vínculo, senão tu pode saber toda a informação do mundo e nada é a mesma coisa, né? Pode falar. Esse dia eu falei numa live que aproximadamente 35 anos que eu tinha recebido um espírito a primeira vez. Eu fiz as contas depois, foi há 41 anos atrás, quase a minha idade, né? Eu detesto dizer que eu sou velho, né? Mas assim, há 41 anos atrás eu recebi um caboclo, primeira vez. Eu nem sabia que eu era um piá, era um guri. E recebi, aconteceu, foi horrível, foi uma situação muito ruim na minha vida. E essa entidade veio, né? Um caboclo veio que depois descobri de anos que era o seu Birajara, né? E que me ajudou, mas há 41 anos atrás. Então eu não comecei assim só lendo livros, só na teoria. Tem a teoria e tem a prática, que nem tu acabou de falar, assim, ó, o pessoal vai lá, hoje abre no YouTube lá, sobre magia africana, aí vê 2, 3 vídeos lá, não, amanhã eu vou na Levanária, vou comprar vela, eu vou começar a fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer banho de descarga, vou fazer banho de sal grosso, eu vou defumar minha casa. É muito fácil, tem muita informação e pouca informação verídica, pouca coisa com raiz, como a gente diz, né, pouca coisa séria. Então, eu acho assim, mexer com a religião, eu digo para as pessoas, se assustam, né? Eu digo assim, melhor tu largar isso, tu nem ficar nisso, não entra para isso, né? Das religiões africanas, antes de conhecer muito, antes de andar em muita terreira, antes de ler muito, porque isso aí não é para ti. Tanto é que a gente vê aqui em casa, no mapa das pessoas, normalmente, né? Quando entram para casa, que é filho santo, a tua religião que tu vai seguir, que tu pode seguir, que vai te dar bem, é a Umbanda, essa tu vai seguir a Quimbanda, essa tu vai seguir a Nação, ou então tu não vai seguir nenhuma dessas. Tu vai praticar yoga, tu vai meditar, tu vai ler sobre astrologia. Então, o nosso trabalho é sério, normalmente a gente mostra o caminho para a pessoa que ela deve seguir. A gente não fala o que ela quer ouvir, a gente fala o que ela precisa ouvir.
Alguns dizem assim, até muito grosso, muita gente que eu atendo sai daqui bravo, principalmente mulheres, assim, mas esse cara eu não vou consultar com ele nunca mais. Normalmente, eu nem dou bola mais, já dou risada. E passa um tempo, a pessoa já tá aqui, mas tu me falou tal coisa, né? E aconteceu de novo, e aconteceu, né? Eu achava que não, porque eu tinha ido em tal lugar e me disseram isso. Eu disse assim, a pessoa que te disse isso, ela não queria te dizer a verdade, de repente, ou porque ela não sabia, tá? Ou porque ela não queria te perder como cliente. Eu, para mim, isso tanto faz. Eu falo que tem que falar e pronto. É na cara, assim, direto, né? Uma coisa que eu falar da nação. O pessoal fala mal da nação, mas, gente, ser batuqueiro, tu tem que passar por vários rituais, tu tem que ficar várias noites acordado, tá? Trabalhando, sabe? Escolher milho, me lembro que a primeira vez que eu escolhi milho em Porto Alegre, que eu ia para Porto Alegre de 15 em 15 dias no começo, não tinha grana para ir toda hora, né? Ia bater cabeça até uma vez por mês. E eu chegava lá na sexta, daí pedi para a mãe, tá, ó, tem que fazer tal coisa, assim, ó, cansei de cortar grama, cansei de trocar telha, cansei de pintar muro, o que tinha que fazer para ajudar e podia fazer, fazia. Às vezes eu dormia lá e no outro dia eu tinha um caderno universitário, eu chegava e pedia para a minha mãe, eu quero saber tal axé, ela ria assim, né? Ela era uma pessoa fantástica, né? Eu almoçava lá, porque de tarde estava na hora de ir embora. E daí, o que o senhor quer saber? Eu já quero saber um feitiço, eu quero saber uma troca de vida, eu quero saber tal coisa. Sabe? E foi toda a minha vida assim. Pelo menos de 95 a 97, a 97 eu ia de dieta, assim. Depois eu comecei a ir menos vezes, né? Tipo assim, ó, o que quer dizer assim, ó, eu escolhi uma bacia de milho, né? Ela olhou assim, disse, esse milho tá muito mal escolhido. Eu pensei, puta, né? Fiquei horas aqui escolhendo aquilo ali, né? E ela pegou e falou, não, isso aqui não pode, é milho quebrado, não pode assim, tem que ser perfeito. Daí eu virei a bacia, escolhi tudo de novo. Foi ruim, mas aprendi a escolher. Hoje eu sou fanático para essas coisas. Assim. Eu sou muito detalhista. Tudo que eu faço, que nem de briga comigo, né? Eu tenho que fazer perfeito. Se não fizer perfeito, eu desmancho, boto fora, nem que eu perca, e faço de novo. Então, isso é o batuque. É tu tentar fazer as coisas com perfeição. Sabe? Tu vai fazer uma iniciação para alguém, tipo, vai fazer um bonito, tu vai fazer lavar uma cabeça. Não é, mas não é mais uma cabeça que eu vou lavar. Não, eu vou lavar uma cabeça, é isso, é fulano de tal, né? O santo dele é assim, o orixá dele vai responder assim, assado. Tu tem que saber o que tu está fazendo, né? Não fazer como eles fazem hoje, é uma máquina de filho, né? Eles não se importam com qualidade de filho santo, e sim com a quantidade de filho santo. E daí, na hora que tu precisa de alguém para determinados rituais, tu não tem. Né? Tem axés, tem rituais tipo de misericórdia, por exemplo, tu tem que ter, tipo, um exemplo assim, ó, 4 filhos prontos para te ajudar naquilo ali. Né? Eu tinha um amigo que eu perdi essa semana, escutou de luto no Face, o pessoal me perguntou, né, o que foi e tal. Um grande amigo meu, um grande babalorixá, eu conheci ele há 16 anos, Lucas Chaparan Sapatá, de Porto Alegre, né? Um guri, faleceu com 36 anos, só que assim, eu conheci ele desde os 21 anos dele. E esse cara nasceu batuqueiro já. O cara conhecia tudo de nação, tudo de Exu, tudo de Umbanda, sabe? E o Chapanã levou ele, né? Um ano de Chapanã, ele era Chapanã, resolveu levar ele. Mas é um cara assim que a gente trocava muita ideia, a gente fez muita coisa junto de magia, tanto do bem como do mal, sabe? E a gente ria assim, o pessoal fazia tal coisa assim, mas assim, quem te ensinou a fazer aquilo ali? Eu vi, me falaram. Tu viu, te falaram, tu leu, ou tu fez, tu viu fazer junto? E o Lucas tinha isso aí. A gente fazia junto, né, Dante? Era um baita de um irmão, era um irmão, né, bem dizer, né? Um amigo que era um irmão. Ele não era da minha nação, tá? Ele era de outra nação, filho de uma outra pessoa de religião, mas é uma pessoa querida, né? Muito querida. Pode falar, Então a gente pode se despedindo, né? Sim. Que aí nosso tempo está terminando. Aí pode finalizar. Então tá, que todos tenham a proteção do Sol e da Lua, do Triângulo e da Cruz, né? E eu vou começar a fazer vídeos no YouTube, né? Em vez de live, né? Tem teu canal, tem o Valério Damani, né, no YouTube. Então eu vou falar de religião, vou falar de astrologia um pouquinho com a ajuda da vídeo, né? Vou falar de mediunidade, vou falar de magia, vou falar de talismãs, vou falar de cristais, vou falar de toda essa área esotérica em geral. Né? Tá? Um abração para todo mundo, então, muito axé. Então, pessoal, agradeço todo mundo que esteve ali. Se tiver mais alguma pergunta, pode fazer para mim, para o Valério, que a gente vai respondendo. Né? Conforme o Valério falou, tem o canal do YouTube dele, se vocês quiserem seguir, é o Valério Damani. Tem o meu, que é do de Rios, né?
E aí ele com os assuntos de religião, com mediunidade, eu com astrologia, missão de vida, né? A gente vai seguindo nessas áreas, tá bom? Agradeço todo mundo e uma muito boa noite.